Olá, seja muito bem-vindo ao 13º dia do nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo um tanto mais de conhecimento a serviço da vida, a serviço da minha vida, a serviço da sua vida, a serviço das vidas que nos rodeiam. E sim, é tão mais fácil, tão mais simples quando nós sabemos. O conhecimento nos dá a capacidade de escolha. Quando conhecemos, quando sabemos, uma mente que se abre ao novo, ela nunca mais volta ao tamanho original. Então, uma vez que novas sinapses se constroem, novos caminhos neurais se constroem, a ciência explica. Nós não voltamos mais para o mesmo lugar e é tão libertador quando nós sabemos, quando nós acessamos essa liberdade de saber, de conhecer, de poder fazer diferente, de poder sair do lugar onde está nos machucando, de poder sair de comportamentos que nos machucam, que machucam as pessoas que estão ao nosso redor. É muito libertador poder escolher permanecer na nossa verdadeira identidade, que é intrinsecamente amor. Nós, de essência, somos amor, somos alegria, somos sabedoria. E acessar isso a cada novo amanhecer nos torna muito mais livres, nos torna muito mais felizes, prósperos, abundantes. E é para esse caminho que eu nos convido. Convido a mim, convido a você todos os dias ao amanhecer. Estamos falando sobre as feridas emocionais. E Suzy, por que é tão importante sabermos sobre sobre essas feridas emocionais? Porque muitas pessoas interpretam que é muita teoria, para que eu preciso saber disso? Às vezes o seu cérebro fica discutindo porque ele está ali tá trazendo à tona todas aquelas feridas. E aí, quando traz à tona, é natural que o nosso cérebro queira nos proteger e não ouvir sobre elas, mas é muito importante nós sabermos para nós entendermos que muitas vezes aquela procrastinação, aquela falta aquela apatia, aquela falta de vida, aquela falta de ânimo, ou às vezes um comportamento de mentir muitas vezes, escapar, se esconder, não querer estar, ou se fazer de vítima, ou ser muito dependente das pessoas, todos esses comportamentos, por mais que nós façamos imersões ou saibamos, né, assim, vemos vídeos aqui na internet, por mais que a gente saiba, não é só uma questão de disciplina, não é só uma questão de, agora eu vou mudar esse comportamento, vou mudar minha rotina e tudo está resolvido. Não, é como eu sempre falo, muitas vezes nós precisamos de ajuda terapêutica, sim, para reorganizarmos, para tratarmos essa ferida, porque ela não é só um comportamento, o buraco é muito mais embaixo, eu sempre falo isso, o buraco sempre é muito mais embaixo, é sempre além do aparente. Por quê? Porque essas feridas, elas criam máscaras, e essas máscaras nós usamos para sobreviver. Essas feridas, elas acontecem para o nosso cérebro, para o nosso corpo sobreviver, é criado máscaras, e essas máscaras nos conduzem. Só que chega um momento que essas máscaras começam a nos intoxicar. Essas máscaras, esse personagem que nós criamos, eles já se tornam insustentáveis, já não conseguimos mais sustentar. E quando não conseguimos mais sustentar, nós adoecemos. É depressão, é alguma doença autoimune, é alguma outra doença neurovegetativa. Então, assim, é exatamente para esse lugar que nós precisamos entender que nós não vamos conseguir sustentar essas feridas por toda a vida. Quando o corpo não aguentar mais usar essas máscaras, ele vai adoecer. E quando adoece, aí as pessoas param para olhar. Aí a gente vai cavocar, vai olhar para a ferida, vai olhar para a raiz disso tudo. Tá lá a ferida sangrando e sangrou uma vida inteira. Então é por isso que eu estou trazendo essa clareza sobre as feridas emocionais, porque sim, nós precisamos compreender o porquê operamos da forma que operamos, o porquê escolhemos as coisas, o porquê fazemos o que fazemos, o porquê temos as pessoas que temos ao nosso redor, porquê que fazemos, porque somos quem somos, entende? Então é para esse lugar, por isso que eu trago essa clareza também sobre as feridas emocionais, porque uma vez que a gente identifique, nós conseguimos começar a colocar pomadinha sobre ela e escolher a soltar as máscaras sempre um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais. Lembra que ontem nós falamos sobre a ferida da rejeição e eu contei para vocês que é a ferida mais latente minha. Então, por muito tempo, ela sangrou por muitos anos. E quando eu parei e falei, não aguento mais carregar isso, não aguento mais ser assim, a Suzy não essa
essa frieza, a Suzy não é esse escapar o tempo todo, a Suzy não é esse silêncio o tempo todo, esse ausentar-se o tempo todo. Quando eu parei e olhei para isso, eu consegui começar a cuidar dessa ferida para que ela sarasse. Ela sarou por completo? Não, lembra que eu comentei? Ela sempre vai existir, mas é a minha escolha de todos os dias colocar um pouquinho mais de curativo, cuidar um pouco mais e escolher permanecer nesse outro posicionamento, nesse outro lugar de quem eu realmente sou, tirar a máscara do escapista para ficar na minha identidade. Então é essa clareza, esse entendimento que eu queria trazer para todos nós nessa manhã. E hoje vamos falar sobre a ferida do abandono. É a segunda ferida emocional que a autora descreve no livro As 5 Feridas Emocionais. Eu vou deixar descrito aqui na legenda, caso queiram ler. Vale muito a pena, porque ela fala muito de detalhes do livro e é muito interessante sabermos detalhes para conseguirmos identificar. Aqui eu estou falando bem a grosso modo. A ferida do abandono, normalmente, ela é instalada a partir dos 2 anos. E ela não é só do sexo, do mesmo sexo. Ela pode ser... É óbvio que sempre fica muito mais forte quando ela é registrada pela mãe, pela figura materna. Mas tanto pela mãe quanto pelo pai pode ser registrado, pode ser instalada essa ferida no filho. Então, a partir dos 2 anos, a criança já começa a entender e compreender o mundo. E até os 2 anos, essa criança ela recebeu muito amor, muito colo, muita atenção. Então, ela sabe o que é receber amor, ela sabe o que é estar nesse gostosinho, nesse acolhimento, nessa proteção, nessa segurança. Se a partir dos 2 anos, esses pais, essa mãe, por exemplo, que ficava com a criança, ela volta a trabalhar, ou os dois, né, os pais trabalham o dia todo, a criança ela interpreta que foi abandonada pelos pais. Então, quando ela se sente abandonada, se sente deixada pelos pais, ela vai interpretar, vai instalar essa ferida do abandono. E aí essa ferida ela vai sendo reforçada com o passar do tempo. Então, os pais saíram e deixaram ela. Ou às vezes a criança ainda menor, ela com 2 aninhos, a mãe sai para ir no mercado e não avisa que saiu. Essa criança estava dormindo e quando ela acordou, ela não encontrou a mãe. É suficiente para essa criança registrar que se sentir abandonada. Então, às vezes tem um outro adulto junto, mas o que ela queria, ou ela acordou assustada, o que ela queria era a mãe. Então, fica registrado essa ferida do abandono. E, às vezes, esses pais separaram e o pai saiu e essa criança nunca mais viu o pai. Então, ela registra esse abandono paterno. Ela registra que foi abandonada pelo pai. E aí vai sendo reforçado. Então, assim, diversas situações que pode ter tido uma leitura para o adulto muito sutil, mas para a criança muito profundo, e ela vai registrando tudo isso e cavocando cada vez mais essa ferida do abandono. E aí ela vai para a escola, ela vai para a escola e os pais deixam essa criança na escola. E os pais saem e a criança fica na escola. Ela tem a leitura de que ela foi abandonada pelos pais de novo. Então, sempre essa leitura do abandono, que a criança foi deixada no lugar e os pais não ficaram juntos. A criança tende a interpretar que foi abandonada. Então, é esse entendimento do abandono. Eu fui abandonada quando criança. Só que a ferida do abandono, diferente do escapista, lembra que o escapista, a ferida já é instalada lá na barriga da mãe, quando a mãe descobre a gestação, por exemplo, né? Só um exemplo. Como a mãe reagiu diante dessa notícia da gestação. Então, como a mãe reagiu, já fica registrado na barriga, já fica registrado na criança enquanto barriga da mãe. Então, é como se essa criança ela não tivesse o direito de existir. Então, ela nunca quis. Já a ferida do abandono, ela tem essa leitura de eu tive, eu quis e não pude ter, porque fui abandonada, entende? Então, a ferida do abandono, ela veste a máscara do dependente. É a criança, o adulto dependente, o adulto que sempre precisa ter alguém junto, o adulto que tem essa dependência emocional da opinião das pessoas, o adulto que está sempre preocupado com o que os outros vão pensar, o adulto que não consegue ficar sozinho, ou que quando está sozinho parece que o mundo desaba na cabeça dele, ele tem medo, ele está sempre, é uma pessoa muito medrosa, tem medo da solidão, tem medo de altura, tem medo tem medo, muito medo. Então, a ferida do abandono, uma das características principais é esse medo, e especialmente o medo de estar sozinho. Então, não faz nada sozinho, não vai no mercado sozinho, não decide uma roupa sozinho, não compra nada sozinho, está sempre na dependência. A ferida do abandono é o dependente emocional, que judia das pessoas que estão ao seu redor, porque é muito dependente. E esse adulto, ele tende a se vitimizar, então ele tende a ser vítima das situações.
porque com ele nada acontece, porque com ele tudo, as pessoas abusam da bondade dele, porque, ai, que com ele, não sei o quê. Então, sempre o vítima, o coitado das histórias, o coitado das situações. Então, essa ferida emocional, é a ferida do abandono. Então, são essas crianças. As gerações dos nossos pais têm muito latente essa ferida do abandono, porque os nossos avós acordavam cedo, iam para a roça, iam, né, enfim. Então, as crianças elas ficavam muito abandonadas, literalmente. Então, ficavam com os irmãos, mas os filhos não querem os irmãos, eles querem o pai e a mãe. Então, a geração dos nossos pais, dos 60 a mais, é muito latente essa ferida por conta disso. Porque era um Deus nos acuda, porque tinham muitos filhos, né? Então, assim, essa leitura também, de nascia o que era menor, mesmo que tivesse lá, seu um ano e pouquinho, já era abandonado, porque o bebezinho estava precisando de mais atenção do que aquele que já caminhava. Né? Então, é essa leitura, esse entendimento que nós precisamos ter, que os pais não faziam porque queriam. Lembra que eu já comentei em algumas falas anteriores. Os pais, eles entregavam aquilo que eles tinham, e eles entregavam da forma que podia entregar. Não tinha muito conhecimento ou emocional ou inteligência emocional para gerir tudo aquilo, né? E as feridas foram sendo instaladas. E sim, muitas vezes as feridas são passadas de geração em geração. Então, eu já atendi muito, né, no consultório pessoas que você vai investigar, não, mas meu pai e minha mãe estavam juntos, mas isso, mas a ferida latente do abandono ali. Então você vai, quando você coloca no campo, você percebe que a ferida não é da pessoa, ela está trazendo da ancestralidade. Então é essa clareza, esse entendimento que nós precisamos ter diante dos nossos comportamentos. Então as pessoas não se vitimizam porque querem se vitimizar, porque racionalmente, eu quero sacanear com os meus pais, ou com o meu cônjuge, ou com os meus filhos. Ninguém faz isso porque intencionalmente ou racionalmente quer estar nesse lugar. E é esse entendimento que nós precisamos ter. Então, a ferida do abandono, ela traz muito isso, essa dependência, esse judiar das pessoas que estão ao redor por esse abandono, por essa ferida que está ali latente e sangrando. E aí, quando não é atendido, vai desenvolvendo doenças como depressão, como ansiedade, como bipolaridade. Por quê? Porque o cérebro ele vai encontrando caminhos de eu saturei dessa máscara, eu preciso extravasar. E o extravasar é gerar uma doença para que o corpo pare, para que a pessoa pare e olhe por que aquilo está sendo causado. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter. Ninguém se comporta da forma que quer, ninguém é como é, porque hoje eu acordei e vou vestir a máscara do escapista. Hoje eu acordei e vou vestir a máscara do dependente. Não, ninguém faz isso conscientemente. Nós fazemos o que fazemos porque temos feridas, e essas feridas conduzem à forma que nós somos. E como nós fazemos para curar? Ressignificando, trazendo clareza, cuidando dessa ferida e colocando um novo significado diante de tudo que foi. Se faz sentido isso para você, encaminhe esses vídeos para mais pessoas, para que nós possamos trazer mais clareza para mais e mais pessoas em relação ao porquê você se comporta da maneira que se comporta. E se não conseguir ressignificar, trazer clareza, trazer o remédio suficiente sozinho, peça ajuda, busque por ajuda. Porque sim, quando conseguimos trazer um novo sentido, acessamos uma nova vida, acessamos a nossa melhor versão. E é para isso que aqui estamos, todos nós, todos os dias ao amanhecer. Deus abençoe o seu sábado, Deus abençoe o seu dia. Faça de hoje o melhor sábado da sua vida, faça de hoje o melhor dia da sua vida. Deus abençoe o seu coração, Deus te dê clareza. Eu declaro sobre a sua vida clareza, sabedoria e amorosidade para acolher tudo aquilo que você identificar sobre as suas feridas, sobre os seus comportamentos, para que com sabedoria e conhecimento a serviço da vida, você possa se curar, liberar a sua descendência e melhorar as ambiências onde você sempre está inserido. Um beijo no seu coração, eu te espero amanhã para o nosso alinhamento integrativo. Amanhã vamos dar sequência às feridas emocionais.